Começa agora a MAC Entrevista. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao MAC Entrevista, um programa que sempre traz um aluno ou aluna do curso de jornalismo do Mackenzie para nos contar aqui um pouquinho da experiência do curso, da sua trajetória, do mercado de trabalho, da conclusão do curso, né, o famoso TCC. E eu sou Bruna Matos e quem me acompanha nessa edição é meu colega de curso, Gabriel Alcântara. Olá, Bruna, que bom estar aqui Gabriel. Com você. E nessa edição do MAC Notícias vamos conversar com uma pessoa que sempre sonhou em ser jornalista desde criança e falta praticamente um pouquinho de semestre para concretizar esse sonho. Sim, falta apenas a entrega do TCC, cujo título é o livro O Lado de Dentro das Histórias de Idosos durante a Pandemia do Covid-19, que fala, né, sobre essas pessoas que estão dentro do grupo de risco em relação à pandemia, que parou o mundo, né? E por isso mesmo, nesses últimos tempos, teve o isolamento social como regra. Isso mesmo, Bruna. Nossa convidada é Ana Beatriz Dias, aluna do 8º semestre do curso de jornalismo e que já está atuando como estagiária no departamento de jornalismo na SBT. Ela vai falar sobre o TCC, que é um tema muito relevante no atual momento, que praticamente no comecinho da pandemia se falou muito, a questão dos jovens dos idosos que ficam sofrendo muito, que era muito mais propício à pandemia do Covid-19, e também a sua relação com o jornalismo, que sempre esteve presente na sua vida. Oi, Ana Beatriz, seja muito bem-vinda ao MAC Entrevista, é um prazer tê-la aqui conosco. Oi, obrigada, eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Ana, antes de falar um pouquinho sobre o teu TCC, que acredito que seja uma das coisas mais importantes para você nesse momento, né? Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho, assim, sobre a escolha do jornalismo. Por que você escolheu o curso? Então, desde pequenininha, né, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, sempre fui muito faladeira, né? E, ao mesmo tempo, eu não sabia nada de matemática, conta não era para mim, então eu sempre queria alguma coisa voltada para as humanas, né, para o lado de humanas. E aí, além disso, no prédio que eu morava, eu acabei conhecendo uma vizinha, que acabou se tornando uma grande amiga da família, que era jornalista, né, ela era produtora. Na época, ela era até pauteira, uma função que hoje nem tem tanto mais. E aí ela fazia várias reportagens, e eu, por ser curiosinha, né, sempre fui perguntando para ela, o que você faz? E aí acompanhava depois que ia na TV, e alguma dessas reportagens, ela conseguia até me convidar para ser personagem, e eu me achava, né? Então, acho que foi um empurrãozinho para o que eu já sabia que eu queria fazer, mas que eu não conhecia tanto assim, sabe? Então, acho que foi por isso que eu acabei escolhendo. Então, você falando aqui agora que foi muito fácil, assim, escolher a sua opção pelo jornalismo, mas e na questão da faculdade, foi fácil para você? E por que você optou pela Universidade Presbiteriana Mackenzie? Então, a faculdade eu acabei prestando, acho que a maioria, que todo mundo que faz jornalismo presta, né, várias, a gente tem que tentar de tudo, né? E aí o Mackenzie eu também não conhecia o campus, não conhecia como que era grade, curricular, nem nada. E aí no dia que eu fui fazer o vestibular, que ainda era presencial, né, eu fiquei apaixonada pelo campus. E aí eu ficava, meu Deus, eu preciso passar, porque eu preciso estudar aqui, parece coisa de filme, todo aquele lado mais sonhador aflorou, sabe? E aí eu me via já estudando lá. E graças a Deus deu certo, consegui passar, e acho que vai ser até triste quando acabar o curso de ter que se despedir também. Ah, que pena. Mas me conta outra coisa, assim. Qual era a visão que você tinha da área antes de fazer a faculdade e qual a sua visão hoje dentro da faculdade cursando jornalismo? Se mudou alguma coisa, se não mudou nada, enfim. Então, quando eu entrei, né, eu tinha muito essa visão de televisão, gosto muito até hoje do audiovisual, mas eu acabei tendo contato com outras áreas, assim, que eu achei que a gente nem estudava. Tipo, a gente tem quase um ano inteiro estudando fotografia, que eu acho incrível, essencial, e que antes de entrar na faculdade eu não me imaginei fazendo, assim, estudando. Além de assessoria, que hoje está super presente também, né, várias outras áreas, então
me surpreendeu muito nisso. E aí as outras áreas que eu já esperava, tipo rádio, audiovisual, eu também gostei muito na prática também. Então, você falou que se apaixonou por muitas áreas que o Mackenzie proporcionou no curso de jornalismo, mas você pensa em dedicar alguma coisa em específico ou e também tem alguma coisa que você não queria fazer de jeito nenhum, que você não se sentiu assim com aquela coisa de querer fazer na sua vida inteira, praticamente? Então, eu gosto muito de audiovisual, eu sempre gostei, né? E aí eu acho que estudando e agora também podendo estagiar e vendo de pertinho, acho que é uma área que eu estaria para sempre, assim. Mas talvez também eu poderia fazer outras coisas. Eu gosto muito de impresso, por mais que hoje já esteja um pouquinho... não tenha tanto, né? Eu gosto bastante também. Assessoria é uma coisa que eu não sou apaixonada, mas também acho que se me convidariam para fazer parte, eu faria, mas a audiovisual ainda tem o meu coração, sim. O meu também. Você faz estágio no SBT, né? Conta pra gente, assim, como foi esse processo para conseguir o estágio, porque a gente tem essa curiosidade, né? Então, conta pra gente como foi. Então, eu encontrei a vaga num site, assim, também, né? Onde tem vagas de emprego, normal, que nem outras, assim, nem dá para acreditar na hora, né? Porque é uma empresa grande. E aí, me candidatei. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu fui eu fui toda de social, assim, tipo, entrevista de emprego, não sei mais o quê. E aí, achando que eu ia ser entrevistada por um gestor, alguém da área, e nada. O primeiro dia era, tipo, uma provinha, um teste, assim, de atualidade, várias coisas assim que realmente a gente precisa saber se a gente estuda jornalismo, né? E aí eles iam peneirando fase por fase. Aí eu lembro que depois dessa, eles chamaram de novo, e aí teve a conversa com a RH, com gestores, e teve uma outra atividade, assim, tipo, fazer uma pauta, se acontecesse um acidente, quem você ligaria, bem prático, assim, e era super justo. Então foi muito, muito legal. A redação aqui está só pedindo para repetir a pergunta, então... Imagina. Você faz o estágio no SBT, né? Então, conta pra gente como que foi o processo para chegar até ali, para conseguir esse estágio, porque a gente tem essa curiosidade, né? Claro. Então, eu encontrei a vaga num site de vagas mesmo, né? E a gente no começo nem acredita, porque é uma empresa grande, né? Enfim, e aí eu lembro que a primeira vez que eu fui toda de social, arrumada, assim, entrevista de emprego, e no final nem era para falar com nenhum gestor. O primeiro dia a gente fez tipo uma provinha teórica, assim, né? Perguntava a ministros do governo, atualidade, coisas que quem faz jornalismo mesmo precisa saber, né? Mas era super justa, não tinha nada muito específico. E aí, depois que teve essa fase, meio que eles iam peneirando, né? Então, começou com bastante gente, aí a próxima fase conversava com o RH, com gestores, teve uma outra provinha, tipo, sugerir umas pautas, coisas bem práticas, assim, mas nada impossível. E aí, no final, eu acabei sendo contratada, fiquei muito feliz, conheci pessoas muito legais no processo também, que entraram junto comigo, e tô lá até hoje. Ana, que bom saber sobre a sua trajetória no estágio, parabéns, é muito bom saber que, né, as possibilidades estão aí. E a gente vai chamar um intervalinho agora, e depois do intervalo a gente vai querer saber um pouquinho sobre o teu TCC. Estamos de volta com o MAC Entrevista, conversando com a Ana Beatriz Dias, aluna do 8º semestre do curso de jornalismo e estagiária do departamento de jornalismo da SBT. Ana, o seu título do TCC, Do Lado de Dentro, Histórias de Idosos durante a Pandemia Covid-19. Por que você escolheu esse assunto? Enfim, eu sempre gostei muito de idosos, né? Acho que eu fiquei a vida inteira lá com os meus avós, na casa deles, meus pais iam trabalhar, então a minha infância inteira eu passei com os meus avós, então acabei ficando muito próxima deles. E aí, ao mesmo tempo que eles sempre me contavam várias histórias, eles são portugueses, né? Ao mesmo tempo que eles me contavam várias histórias da terra deles e de quando eles vieram para cá, eles sempre tiveram muito carinho de me ajudar em tudo, sempre tiveram uma grande disposição para poder me fazer feliz, assim, né, na casa deles. Ao mesmo tempo, eu acabei conhecendo várias outras pessoas da idade deles que também eram desse jeito. E aí eu acabei percebendo que os idosos, na sua grande maioria, têm muitas histórias para contar e que muitas vezes não são ouvidos na sociedade, né? É difícil a gente ver muitas coisas sobre idosos, mesmo eles tendo passado por tudo que eles passaram. E aí, quando chegou a pandemia,
eles meio que acabaram se destacando por conta da saúde deles, né? Que já são mais debilitados por conta da idade. E aí eu achei que era o momento certo de poder destacar alguma coisa que eu já queria, que eram os idosos, e ainda mais agora que eles estavam sendo um grande destaque. E deu super certo, pelo menos por enquanto tá dando super certo. Então, Ana, primeiramente, então, eu queria falar sobre o TCC mesmo, tipo, que a gente estamos aqui mais ou menos no terceiro semestre e a gente ouve coisas tal sobre o TCC e eu queria fazer esse parâmetro, tipo, que eu falava antes do TCC para você durante as aulas e como é estar agora fazendo isso, se era mesmo aquele bicho-papão que fala no começo do semestre. Então, quando a gente está no quinto semestre, assim, né, quinto ou sexto semestre, a gente tem que começar a fazer o projeto. E aí eu já fiquei desesperada, porque eu não sabia do que eu queria fazer, e aí se você escolhe o tema, meio que você carrega até o final do curso, né? E eu ficava muito indecisa. Eu que até então achava que era certo em relação às coisas, eu estava com muita dúvida, né? E ficava com medo, não queria nem pensar sobre. Mas depois que eu consegui encontrar um tema e vi que realmente era algo que eu gostava e que queria fazer, se você se programa, não tem para que ter medo, sabe? Acaba dando tudo certo, você vai encaixando direitinho, tenta fazer com a maior antecedência do mundo, que aí depois você não sofre, né? Então, claro, ainda não estou no fim para dizer que realmente deu tudo certo, mas até então eu tenho feito devagarinho, de pouquinho em pouquinho, aproveitei bastante as férias, então acaba não sendo esse bicho papão de 7.000 cabeças que todo mundo fala, acaba sendo um trabalho mais trabalhoso do que os outros, né? Por ser maior, mas se você gosta, tem tudo para dar certo. Ai, que bacana. E me conta uma coisa, como que foi assim conhecer a história desses idosos? Você, né, entrevistou alguns, ou conversou, enfim, né, você falou dos seus avós. Teve alguma história que te marcou muito ou algum aprendizado que você tirou disso tudo? Então, alguns dos idosos, assim, eu já conhecia. Claro que eu homenageei meus avós, alguns outros eu conhecia também, assim, por conta da família, né, amigos, enfim. Mas teve outros que eu conheci por conta da pandemia. Porque durante mesmo esse ano e o ano passado, na maior parte do tempo, eu ia para o trabalho de Uber, né, que eles pagavam para a gente não ter que pegar transporte público, o que era muito legal. E nesse tempo que eu estava me arriscando, né, indo trabalhar e tudo, tinha muitos idosos que também iam trabalhar por serem motoristas de Uber. E aí eu ficava, nossa, se eu já tenho medo sendo mais nova, né? Não que seja só isso o motivo, mas eles têm que trabalhar e mesmo assim eu percebi que muitos não veem a idade como um fator determinante para parar, assim, sabe? Eu sou idoso, vou me cuidar direitinho, mas não vou deixar de viver. Então, várias pessoas eu fui encontrando assim no caminho. E eu fiquei muito feliz com isso, porque fui super surpreendida com as respostas, sabe? Então, eu acho que isso que me surpreendeu bastante, ver que mesmo nesse período todo, eu conheci vários idosos trabalhando. Então, para conciliar com o tema da Covid, é claro que você sabe como é que era aqui a vida do campus antes de acontecer a pandemia, e nós, alunos aqui do terceiro semestre, ainda não conhecemos bem como é que era essa vida de campus. Até você podia falar para a gente como é que era e também como foi assim, a adaptação para fazer esse processo online, que deve ter sido um pouco complicado no começo, né? Sim, eu estava falando até para a Bruna antes da entrevista. O lado bom é que quando, se eu posso dizer que é um lado bom a pandemia, né? Quando começou esse EAD, eu já tinha presenciado, né, e participado de várias aulas práticas. Então, rádio, as aulas de fotografia eu consegui fazer presencial, né? Então, quando chegou a pandemia, por mais que fosse um susto, infelizmente foi bem no semestre de audiovisual, que era o que eu mais esperava, mas depois acabou dando super certo. A gente fez uma mega adaptação com o professor Vanderlei também, ficou ótimo. Mesmo assim, óbvio, acho que todo mundo levou um susto, né? Muito esquisito, muito distante ter aula assim, mas eu sinto muita saudade. E passa muito rápido, né? Acho que por ser AD passa mais rápido ainda. Mas a gente acabou se adaptando, né? Mas eu sinto muita falta do presencial. Ana, só por curiosidade, porque a gente está no finalzinho da nossa entrevista, tem alguém dentro do jornalismo que assim, você admira, que seja assim, nossa, eu me inspiro nessa pessoa?
Então, admirar, eu admiro várias pessoas. A gente sempre quer almejar ser igual aos grandes profissionais. Mas trabalhando lá no SBT, eu consegui muita proximidade com a Márcia Dantas, que é a apresentadora do Telejornal da Noite, né, do SBT Brasil. E ela, além de ser super humilde, acessível, ultimamente ela faz várias lives e faz vários cursos assim para os alunos, não só dela, porque ela não é professora, mas que acabam sendo aluno delas por conta do curso. E ela tem a maior paciência para explicar, então eu acho isso muito legal, porque ela tem uma bagagem imensa, né? Uma grande visibilidade por ser apresentadora, e ao mesmo tempo ela tem uma paciência imensa de poder traduzir tudo isso que ela aprendeu e que aprende todo dia para os alunos que estão começando na área, né? Então eu me inspiro muito, muito nela. Que bom que você tem essa inspiração tão próxima de você. É sempre bom ter bons profissionais assim do lado da gente para a gente ter esse aprendizado. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade. A gente te deseja muita sorte na sua carreira, na sua apresentação no TCC. Muito obrigado, Gabriel, por estar aqui comigo. Muito obrigado a você, Bruno, e também muito obrigada, Ana, por considerar essa entrevista. Eu que agradeço, viu? Desejo uma trajetória acadêmica linda para vocês e muito obrigada mais uma vez pelo convite. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo MAC Entrevista.